Ok. Hurtistosmili. Tá, não sei. Vou chamar de ficar só com o finalzinho aqui, smile. Pronto. Tá. Ela está perguntando sobre pontos, que eu imagino que seja isso, pontos contraindicados para gestantes, ou se você quer saber se a acupuntura em geral é contraindicada para gestantes. Eu não sei. Eu vou considerar que você está perguntando sobre alguns pontos que são contraindicados para gestantes, tá? Bom, a literatura fala de uma série de pontos que seriam contraindicados para gestantes, tá? O mais conhecido deles é o ponto do intestino grosso número 4, tá? Mas já encontrei referências também, por exemplo, com baço pâncreas 6, com baço pâncreas número 10, tá? Com ponto do rim número 3, que não pode ser usado para gestantes, ok? Pontos na região lombar seriam contraindicados para gestantes, ou pontos de acupuntura localizados na barriga, tá? Também seria contraindicado. O VG20 é contraindicado também. Enfim, tem vários pontos, na verdade, que já encontrei com alguma referência falando para que seriam contraindicados para a gestação. Eu sempre costumo falar o seguinte: nenhum desses pontos assim tem esse efeito, tá? Tão forte, vamos dizer assim, a ponto de interromper uma gestação. Ou seja, se você usar o mais clássico de todos, que você encontra mais em literatura, IG4. Isso não quer dizer que se uma paciente está gestante, está grávida, você vai colocar o ponto de G4 e pum, o nenê vai sair de dentro da barriga ou vai desaparecer lá de dentro, tá? Não, não é assim, tá? Se algum desses pontos começar a fazer mal, tá? É aos poucos, tá? Mas a gente tem, eu sempre falo, antes de mais nada, a gente tem que saber usar com cuidado, com critério, tá? Pontos na região da barriga, numa paciente com uma gestação tipo de 5 meses, tá? Eu, eu considero que você deve evitar, tá? Para ficar colocando. Tá? Pontos na região lombar, tá? Depende muito da técnica que está sendo utilizada, tá? Então não vai ficar aquela história assim que tem que fazer manipulação. Tem um pessoal que aprende acupuntura e fala e aprende que para obter uma coisa chamada TETI, tá? TETI, tá? A gente pode escrever mais ou menos assim, TETI. TETI está sendo ensinado em muitos lugares por aí como sendo uma sensação de choque ou dor, tá? Principalmente dor, o pessoal fica falando. Que tem algumas escolas que associam pontos de acupuntura com nervo. Tá? Então, para você ter TETI, você tem que saber que você pegou no nervo. Como é que eu vou saber que eu peguei no nervo? O paciente vai falar que está doendo. Então tem o pessoal que fica ensinando você a colocar a agulhinha, ficar manipulando, mexendo a agulhinha, tá, no ponto, até o paciente sentir dor. Tá? Antes de mais nada, TETI não tem nada a ver com isso. Tá? Ou até tem. TETI, TETI significa que a energia chegou até o ponto de acupuntura. Tá bom? E essa sensação de que a energia chegou ao ponto de acupuntura pode se manifestar na forma de dor, tá? Mas não necessariamente. Não é ou seja, não é obrigatório a pessoa sentir dor no ponto de acupuntura. Então, tem isso, tá? Não existe uma contraindicação, mas colocar um ponto na barriga de uma paciente, tipo de 5 meses de gestação, e fica lá cutucando a agulhinha na barriga até a paciente sentir dor, tá? Você fala, aí não é acupuntura, é tortura, tortura chinesa. Né? Então, antes de mais nada, depende da técnica. Manipulação suave, tá? Se você souber fazer uma manipulação direitinho, você vai conseguir ter bons resultados. Tá? Mesmo o ponto clássico IG4, que eles falam que é um ponto que pode interromper a gestação, tá? Estudos científicos teriam demonstrado que, na verdade, esse ponto estimula a liberação de ocitocina, que é um hormônio que estimula a contração do útero. Tá? Mas essa contração só se dá mais no final da gestação, ou seja, seria um ponto que ajudaria a estimular a contração do útero, tá? Facilitando a gestação, e não que causasse a interrupção da gestação. Tá? Mas eu sempre falo, como tem literaturas que você encontra o ponto G4 falando que ele pode
interromper a gestação, meu conselho, tá? Para você como profissional, para evitar de usar esses pontos. Dá para fazer um bom tratamento de acupuntura evitando esses pontos que eu estou colocando aqui para vocês. Tá? Então, em literatura, esses pontos, principalmente esses pontos, eu já encontro com mais frequência em literatura, falando que são pontos ABORTIVOS. Tá? Não pode falar, às vezes, algumas palavras aqui. Tá? Então, esses pontos em literatura você encontra com mais frequência. Então, como eles estão em literaturas, falando que eles podem interromper a gestação, eu sempre falo para vocês evitarem de usar esses pontos, tá? Numa paciente gestante. Não porque eles vão ter esse efeito, tá? Mas se a paciente mesmo pode ter algum problema, tá, gestacional e aí, tá, ter um problema espontâneo, tá, e alguém falar que foi por causa da acupuntura, que é muito difícil de isso acontecer, tá? Você fala, para você fazer uma boa combinação para interromper a gestação, tá? Que seria uma má combinação, na verdade, né? Não é tão fácil assim, tá? E o próprio corpo consegue se regular também, consegue trabalhar as energias. Então, tem esses pontos que são colocados. Então, costumo falar de uma forma franca para vocês. Evitem de usar esses pontos numa paciente gestante para não terem problemas pessoais, tá? Eu já usei vários desses pontos em pacientes gestantes, explicando para a paciente, tá? Estou usando esse ponto para isso, para aquilo. Por exemplo, o BP6, que eles falam que pode entupir gestação, ele pode ser muito indicado para estimular a energia Yin, para, na verdade, favorecer a gestação e não para interrompê-la, tá? Então, já usei alguns desses pontos aqui, tá? Para tratar uma série de pacientes, nunca tive problema nenhum com paciente nenhum gestante, tá? Com pacientes que vinham com histórico de problemas, tá? Aí eu evito de usar esses pontos. Então, fazendo um histórico legal com o paciente, você pode conversar com eles, tá? E pode usar ou não esses pontos, mas aí fica a seu critério, tá? Eu não, eu evitaria de usá-los em alguns pacientes, em algumas pacientes. Tá bom, gente? Bom, mas é isso. Tá? Eu dou mais explicações, inclusive, no curso online de acupuntura, falando sobre esses pontos, e dá para ficar mais claro, tá? Quando você pode ou não usar esses pontos, inclusive em pacientes gestantes. Tá bom? Aliás, lá no clube de estudos, tá? Eu coloco algumas inscrições, casos clínicos, tá? Em que existe essa contraindicação, então pela análise lá dos 5 elementos a gente pode observar melhor quando existe um risco maior das gestações também, tá? Mas isso está lá no clube de estudos de acupuntura. Tá bom, gente? Então é isso. Fico por aqui, tá? Deu uma explicação um pouco superficial, na verdade, tá? Mas eu acho que pode ajudá-los, alertá-los também, tá? Sobre os cuidados que nós devemos ter ao tratar alguns pacientes. Tá joia? Então é isso. Vou ficando por aqui. Nos encontramos em outros vídeos. Tchau. Até a próxima.